Muito bem, Malungos Online, está começando o programa Casa de Malungo. Lembrando que o programa Casa de Malungo é um programa de bate-papo aqui pelo Instagram. Já temos 3 anos de existência, uma boa parte do programa foi de forma presencial e agora nós migramos aqui para o Instagram, a partir aqui da ferramenta de tela compartilhada. Diversos artistas já passaram por aqui, artistas da região, de Ponte Nova e região, artistas com renome nacional. Aqui em Ponte Nova, artistas como Alisson Sanches, Cícero Moreno, Costa Mello, Davi Primavera, enfim, uma infinidade de artistas aqui de Ponte Nova e região. E também artistas como o rapper Taíde, Telo Borges, Nelson Ângelo, Guilherme Arantes, diversos outros nomes aí da música reconhecidos no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Então, hoje o bate-papo é com o grande Diego Fernandes, ele que é multi-instrumentista, é lá da Samba Preto, Escola Samba Preto de Ouro Preto. O bate-papo vai ser bem legal. O programa Casa de Malungo tem o apoio cultural da Pontenet. Um salve para o meu parceiro João Matos, lá da Pontenet, que é parceiro também da Percepção Musical. Ele sempre acompanha aí os artistas aqui de Ponte Nova e dá uma força gigante. Temos também o apoio da cervejaria Trem das Gerais, do meu parceiro Greg e toda a família. Tamo junto. E temos apoio da Percepção Musical, que é a escola que eu leciono há mais de 15 anos aqui em Ponte Nova. Então, um salve aí para todo mundo que está chegando na área. Um salve para a Letícia, um salve para o Marcelo. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Muito bem. Dar uma ajeitada aqui. E o Diegão já chegou aqui na área. Vamos conectar aqui com o Malungo, com o grande de Ouro Preto. Vamos ver se vai rolar aqui agora. Fazendo aquela conexão. Muito bem. Salve, irmão. Eu coloquei mais perto para ver se fica ok. Tá ok? Ah, legal. Para mim, ainda tá dando um pequeno reverb, que geralmente acontece quando o volume seu tá muito alto. Se você puder abaixar o volume, aí rola legal. Só Tá bem abaixar o baixo volume já. do celular. Eu acho que pode ser o ambiente. Tá É. ok? Ei, som. Ainda tá dando um pouquinho. Vou colocar aqui o comentário aqui, peraí. Fixo. Casa de Malungo. Diego Fernandes. Fone você não tem aí não, né, mano? Não tenho. Então, beleza. Vamos no reverb aqui mesmo. Vai dar um pouquinho, tá dando um pouquinho de eco, mas igual você falou, deve ser a ambiência. Primeiramente, cara, eu quero te agradecer pela disponibilidade. Eu sou fã aí do seu trabalho. Tive o prazer de conhecer aqui em Ponte Nova, né? Pera aí, tem uma galera comentando aqui. Ainda tá dando o tal eco. Mas tá audível? Quero perguntar aí pra vocês se a parada tá audível. Aqui no Instagram costuma acontecer esses imprevistos mesmo. Deixa eu Então, baixar o volume mais um pouco. tenta deixar no mínimo aí que você conseguir. Tá no mínimo. Então, beleza. Talvez seja ambiência, né? Aí, já melhorou. Pra mim aqui já tá legal. Beleza, já parou de dar o eco. Tá ok? Então é isso. Agora começou de verdade o programa Casa de Malungo. Hoje o bate-papo é com o Malungo aqui, o Diegão, lá do Samba Preto de Ouro Preto. Eu tive a honra de conhecer ele aqui pessoalmente, num projeto, numa oficina que ele veio dar no Ganga Zumba. Então, Diegão, para poder começar, eu queria saber de você sobre os seus primeiros passos na música. Eu já te vi tocando sax, já te vi tocando batera, diversos instrumentos. Então, fala um pouco aí seu primeiro contato aí com a música, como que se deu? Então, a minha família tem tradição na música, né? Então, assim, a minha infância foi repleta de musicalidade, porque o meu pai é trompetista, é também percussionista, e a minha família toda tem envolvimento com fanfarras. Aqui é muito cultural, é uma questão cultural da cidade, é muito comum as manifestações musicais a partir de fanfarras. E meu pai sempre gostou muito do carnaval e também das fanfarras. Logo que ele se casou com a minha mãe, teve essa associação entre os dois de amor à música, né? Minha mãe também é apaixonada com arte, com cultura, meu pai também é apaixonado.
E aí os dois juntos já nos criaram nesse ambiente de música. Aí meu pai, ele tocava na fanfarra desde de adolescência dele, e aí meus irmãos, eu tenho mais dois irmãos, o meu irmão mais velho e minha irmã, os dois também são músicos de fanfarra, e aí a minha infância foi toda escutando jazz dentro de casa, escutando muito MPB, e meu pai também é escultor, artista plástico, e aí esse ambiente fez com que eu tivesse um envolvimento muito forte com arte desde criança. Logo que meus irmãos entraram na adolescência, entrou para mim um outro tipo de repertório, porque a adolescência dos meus irmãos era a época que a música baiana estava com muita força no Brasil. E isso me colocou numa situação de conhecer a militância através da música negra, né? Então, eu Pode conheci a crer. história da África a partir da musicalidade do axé da Bahia, do samba reggae, dos grandes compositores da Bahia. A história de Nelson Mandela, a história do apartheid, a história da África do Sul, a história da militância a favor da igualdade e liberdade dos povos negros. E aí eu misturei na minha infância e adolescência o amor à música e já a consciência da questão da militância, do ativismo negro, né? Do combate ao racismo. E isso já foi muito bem unificado desde a infância. Legal. E eu vi, cara, no seu release que você teve uma. Você falou aí de fanfarra, mas a gente em Minas Gerais tem uma tradição muito grande com bandas, né? Eu também venho de banda, Isso. eu tenho uma banda aqui em Ponte Nova que se chama 7 de Setembro. Eu cheguei a tocar há muitos anos trombone na banda da 7 de Setembro e na do Triângulo aqui também, que é a Santíssima Trindade. Então você teve uma passagem também dentro dessas bandas? Aí eu comecei a música, eu comecei as aulas de música com 9 anos de idade, na fanfarra. E aí o mesmo professor de música da fanfarra era também o professor de música da banda. E Ah, aí massa. é um grande maestro. E aí logo que a fanfarra finalizou por um tempo, ela deu um intervalo de funcionamento. E aí a gente migrou para a banda de música. Aí eu entrei na banda de música com aproximadamente 12 anos de idade e fiquei na banda por muito tempo. Foi lá que eu conheci a teoria musical de forma mais profunda e nesse momento eu era trompetista. Aí eu fiquei esse tempo na banda de música, participei de mais fanfarras na cidade, mas ali eu já tinha determinado para mim que eu queria me profissionalizar na carreira musical. E aí foi um investimento não somente musical, mas também acadêmico, né? Toda a experiência que eu tive na banda me fez acreditar na possibilidade de me profissionalizar na música. Aí eu fiquei na banda por um tempo e logo que eu terminei o ensino médio, eu, eu, eu saí do trompete e comecei a estudar flauta transversal e aí eu entrei na graduação no curso superior em música aqui na UFOP. Eu estudei Ah, flauta pode crer. transversal na universidade e foi na universidade que eu conheci a Letícia, né? A Letícia Afonso, que é Grande dali de Ponte Lex. Nova, né? E foi uma amizade, assim, que me trouxe toda essa estrutura para eu conseguir pensar na Samba Preto, né? Foi onde eu te conheci também, graças à Letícia. Então, logo que eu saí da banda de música, eu fui para a universidade fazer música. Aí eu fiz música na UFOP. Pode crer. E antes do Samba Preto, tiveram outros projetos aí também. Você já participou de outros grupos, né? Dá uma passada aí geral nos grupos que você já participou, além das fanfarras e da escola Samba Preto. Aí logo que eu entrei na universidade, essa oportunidade de me profissionalizar na música, eu tive a oportunidade de começar a fazer shows, né? Então, assim, com meus 16 anos, foi a hora que eu comecei na profissão da música. Fui convidado pelo grande violeiro que tem aqui em Ouro Preto, que se chama Vicente Gomes. Ele me convidou a participar do grupo chamado Viola de Folia. Esse grupo é um grupo que participou de várias leis de incentivo à cultura. A gente conheceu o Sudeste inteiro. Nós fizemos vários shows, gravamos 2 DVDs e alguns CDs foram gravados pela banda. E a gente participou de 4 turnês, né? São 4 leis de incentivo à cultura. Eram pequenas turnês no interior de Minas Gerais. E ali eu tive, na universidade, eu aprendi a parte acadêmica da música. E no Viola de Folia eu tive a prática de palco. Foi a hora que eu me profissionalizei de fato para shows. E isso Pode modificou crer. muito minha visão de mercado, né? Porque ali eu comecei a fazer shows, o Viola de Folia a partir dos 16 anos.
Depois eu entrei em algumas bandas da cidade. Então, toquei em banda de axé, toquei em banda de pagode e já sendo saxofonista. Então, o viola de folia me colocou na profissão de palco e eu aprofundei também na questão da percussão, da música percussiva. O Viola de Sim, Folia era uma banda que homenageava os congados e as folias de reis. E aí, ali eu tive um envolvimento maior com o tambor. Isso tem muita fundamentação para mim, de forma energética, porque foi a partir do tambor que eu pensei a Escola Samba Preto. Então, que eu massa, consegui, velho. através do tambor, imaginar a minha formação acadêmica, que é uma formação na universidade, em flauta transversal. Tive uma formação completamente erudita na universidade, e o tambor me deu uma formação de forma mais ancestral. Então, a ideia da Samba Preto era juntar a ancestralidade com o saber acadêmico. E aí a gente fez esse encontro que culminou na Escola Samba Preto Show Jazz. Eu me formei em música em 2010, na Universidade Federal de Ouro Preto, e aí eu comecei a trabalhar nas periferias de Ouro Preto e de Mariana. E isso me chamou muita atenção pela realidade que a gente encontra na comunidade periférica, né? E logo Sim. ali eu comecei a me preocupar muito pela questão social. Participei de vários projetos sociais como professor de música, e nessa situação me chamou muita atenção a realidade da educação e saúde. E eu tinha acabado de formar em música, logo ali em 2011,
na comunidade, de forma que a gente foi para as ruas e a gente fez uma manifestação antirracista em junho de 2018. A repercussão foi tamanha que a cidade determinou, através da Câmara dos Vereadores, que o dia 21 de maio ia ser o dia de combate ao racismo na cidade. Então, ali a gente entendeu que a cidade compreendeu a nossa luta. Então, no dia 21 de maio, nós fomos duramente ofendidos e a gente provou para a cidade de Ouro Preto que o racismo não é apenas uma questão teórica, é uma questão verdadeiramente, fatalmente concreta, né? Palpável. E a gente ali, eu imagino que a cidade compreendeu a que nós viemos, né? Então, às vezes, as pessoas não sabem que a Samba Preto é uma casa antirracista, mas nós temos uma pedagogia completamente antirracista, desde a forma que se concebe a organização da casa. É uma casa que não tem hierarquias. A nossa casa, nós temos uma pedagogia diferenciada. Cada professor tem a sua liberdade para trabalhar com os alunos, de acordo com seus valores, de acordo com seus costumes. E a nossa casa, ela funciona principalmente na valorização da nossa cultura negra, desde a essência das pessoas até a forma delas se portarem na casa. Então, a nossa escola, ela valoriza principalmente as heranças da cultura afro-mineira. Então, é uma casa mesmo, não é uma escola de forma física como as escolas regulares são. A tradição da Samba Preta é ser uma casa com geladeira, fogão, televisão, videogame, de forma que as pessoas estudem em um lar. Então, o objetivo é que a Samba Preta seja uma casa mais aconchegante possível para a gente poder trabalhar essas questões que são tensas, né? Então, a Samba Preta já se consolida como uma casa que acolhe pessoas. Então, é um trabalho que a gente faz. Recebemos pessoas a partir dos 2 anos de idade até os 80. A gente sempre teve alunos com mais de 80 anos e de todas as classes sociais, né? Então, é exatamente aí que a gente consolidou a luta antirracista, porque é uma casa com toda a diversidade garantida. Pode crer. Ô, galera, a galera que está participando, vocês podem mandar perguntas, beleza? Estou conversando aqui com o Diegão, lá do Samba Preto, de Ouro Preto. Eu tentei deixar um comentário fixo aqui, velho. Eu vou até colocar de novo aqui, pessoal. Casa de Malungo, Diego Fernandes. Publicar. Deixa eu fixar esse comentário aqui. Comentário fixado. Aí. Show de bola. Mano, você falou aí, cara, sobre didática. De 2003 para cá, nós tivemos uma lei que obriga, né, o ensino da cultura afro-brasileira, cultura africana nas escolas. E você, como arte educador, eu queria saber a sua opinião desses tempos para cá, depois dessa lei. Como que você tem enxergado, tem trazido resultado? Os professores, você acha que a grande maioria, essa grande maioria está preparada para isso? Como que você enxerga essa situação? Inclusive, a Lei 10.639, né? Ela vem com a exigência do ensino da cultura africana e afro-brasileira na educação. A gente percebe que, de fato, depois da lei, os livros didáticos absorveram mais a cultura do movimento negro, aliás, né, representando as exigências do movimento negro, e a gente reparou, através das análises de livros, por exemplo, que, de fato, aumentaram a quantidade de colocações relacionadas à cultura negra em livros de português, história, gramática. A questão é como que isso é representado, né? Então, a forma que se é colocada pode ser tão ou mais prejudicial do que não colocar. Então, por exemplo, nas análises, quando se representa a cultura negra, existem alguns livros, alguns teóricos da área de educação que demonstram que existem grandes problemas na questão de racismo em livros didáticos. Então, tem livros didáticos que representam negros de forma extremamente estereotipadas, de formas através de subalternidade mesmo, e relacionando eles a questões
que são questões preconceituosas, né? Então, existe uma estereotipação de pessoas negras em livros didáticos. Então, a gente descobre que livros didáticos são principalmente racistas, né? E agora, se você for olhar, se a gente for observar a questão da aplicação da Lei 10.639 nas escolas, a gente percebe que ela se dá principalmente no mês de consciência negra, né? Que é na semana do 20 de novembro. Então, isso é um problema para a gente, porque a Lei 10.639, ela tem que, de fato, colocar no currículo da escola e no funcionamento dela essa temática. Até porque O a ano gente todo, vive né, num velho? país... Exatamente. Então, exatamente para fugir das estereotipações, né? Então, o objetivo seria a gente tratar a cultura negra com todo o respeito que deve ser tratado, exatamente porque somos a maioria da população. Então, creio que somos 54% da população do Brasil. Ouro Preto, no caso, a gente tem alguns problemas, porque a nossa população eu creio que seja 70% ou 80% não branca. Ou seja, a gente só tem 20% de pessoas brancas na cidade. Eu não tenho certeza se é esse dado, mas eu tenho quase certeza que é 80% da comunidade não branca. Então, nós somos aqui, por exemplo, uma das cidades com maior concentração de pessoas negras do país, em termos de concentração, né? E aí, quando a gente analisa esse entendimento de negritude, a gente percebe que a educação brasileira ainda está muito atrasada no que tange a valorizar a lei, a comunidade e o entendimento do que tem relação com a cultura negra e afro-brasileira, né? Africana e afro-brasileira. E a gente também percebe que quando os livros didáticos ou a escola vai falar da comunidade negra, elas falam da comunidade negra a partir do processo de escravidão. E isso é um grande erro, porque a gente não pode contar a história do nosso povo a partir apenas do entendimento de escravatura, né? Isso é um problema absurdo. E é uma outra questão que a gente tem que compreender, é que as escolas, elas têm uma estrutura eurocentrada. Então, Sim. a gente fica anos na escola aprendendo a história da Europa, mas a gente compreende muito pouco a história da África, sendo que a África é determinante para a gente conhecer o universo, né? Onde o ser humano existe, o nosso universo, a nossa humanidade vem da África. Então, essa lei não deveria ser colocada apenas para a gente falar de novembro. A gente deveria compreender a África, porque ali é o berço do ser humano, né? Foi ali que os povos surgiram. Então, eu acho deficiente, né? A Lei 10.639 ainda não atende. A gente está vivendo um período pior ainda, porque a gente não tem uma Secretaria de Educação com respeito, sendo respeitada. A gente ainda tem a Fundação Palmares, que está sendo sucateada pelo aquele secretário. Então, assim, juntando essas duas situações, a gente ainda não tem nem perspectiva de que se tem um panorama de melhora para essa área, né? Então, a gente está indo na contramão de outros países que estão cada vez mais valorizando a luta antirracista. O Brasil está na contramão, dissociando uma militância que era muito forte, né? Que trouxe essa lei, que foi uma conquista, e a gente agora não tem nem essa esperança de retorno, porque está tendo um sucateamento tanto do Ministério da Educação quanto da Fundação Palmares, como se percebe. Pode crer. Você falou também aí, cara, durante esse bate-papo e também li no seu release a sua relação com o Congado. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a cena aí do Congado em Ouro Preto e região. Como eu disse, eu sou músico de banda aqui. Eu lembro que toda a procissão, velho, tinha uma galera do Congado que participava. Inclusive, até compus uma música em homenagem à mãe Pininha, que era a rainha do Congado aqui de Ponte Nova. E, às vezes, eu percebo, assim, que esse eco tá dando um eco aqui gigante mesmo, galera. Então, desculpa aqui se eu embolar um pouco na frente. Vou até abaixar um pouco aqui, peraí. Deixa eu abaixar aqui, porque eu tô me ouvindo, a voz tá batendo e voltando. Peraí. Então, eu percebo, às vezes, que o Congado não é tão valorizado pelo Estado,
quanto merece. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o cenário assim de Ouro Preto e região e essa sua participação no Congado. Como que foi, como que se deu, se você ainda participa. Eu nunca fui congadeiro, né? Não participei de nenhum grupo de congado como congadeiro, Sim, mas eu tive contato com o tambor. com E tambor. o tempo que eu vivi aqui em Ouro Preto na área de música, conhecendo o tambor, eu me inspirei principalmente por saber da história do Congado. Eu conheci a história do Congado na minha infância, na escola. Pode crer. Devia tentar na terceira série, quarta série, e eu fiquei apaixonado com a história de Chico Rei, que é uma história maravilhosa que Da mina aí, entrou na né? minha vida, exatamente, é a De história que entrou correio. na minha vida e ela me levou para o tambor. Então, a minha história é diretamente a minha relação de admiração com o que os congados manifestam anualmente e com a história de Chico Rei. A nossa história conta. Aqui em Ouro Preto isso é muito falado. A mina do Chico Rei está aqui perto, e perto da Escola Samba Preto. E conta-se que o Chico Rei, ele era um homem, né? Era um homem de uma família nobre, real, lá da África. E a sua família inteira foi escravizada, né? Foi sequestrada e escravizada. E aí ele veio no navio. Naquele momento, alguns familiares foram jogados ao mar porque teve uma tormenta e ele veio, chegou ao mar, chegou aqui no Rio de Janeiro, ele e o filho dele. E ele veio para Ouro Preto com a ideia de que ele retornaria, ele tinha esse sonho, né, de que ele retornaria à sua, ele retornaria como majestade, né? E ele trabalhou durante muito tempo nas minas aqui do Chico Rei, nas minas da Encardideira, e conta a história que ele, depois de trabalhar muito, conseguiu juntar uma quantia de dinheiro e a mina já estava meio
ambiente no Brasil vem do povo negro. Então essa musicalidade, ela veio da África. Você vai observar que a gente tem essa música africana com muita qualidade no Brasil, em Cuba, nos Estados Unidos. E se a gente for analisar o continente americano, né, lá da América do Norte até a América do Sul, a gente vai ter um elemento em comum com todo esse continente, né, que é a presença do africano. E a riqueza da musicalidade africana, ela é demonstrada de norte a sul da América. Então a gente vai observar que a presença do negro, ela é determinante na variação, na riqueza, na produtividade de possibilidades estéticas e musicais, né? Então você vai observar que o Brasil, estruturalmente falando, quando a gente vai compreender música, você vai perceber que todos os gêneros musicais de grande impacto social no Brasil têm a presença da mão africana, da mão negra. Então algumas pessoas podem falar do MPB, pode falar da bossa nova, pode falar do samba, do funk, do rap. A gente vai ter a mão da população afro-brasileira executando a música. Então, eu acho que isso é um dos fatores preponderantes para a gente valorizar a intelectualidade do povo negro, né? Então, assim, a riqueza estética musical, quando você vai olhar a música do norte do Brasil ao sul do Brasil, você vai ver a grande presença da riqueza herdada da musicalidade africana. Então, toda a genialidade, que seja do baião, que seja do samba, que seja do choro, que seja do rock norte-americano, que seja do blues, que seja do jazz, da salsa, né? Você vai observar a presença forte, marcante, inclusive de células rítmicas que vêm da África. Células rítmicas. O que a gente tem em comum? Algumas pessoas, às vezes, não percebem, né? Mas vamos analisar. O movimento hip-hop, por exemplo, ele valoriza o debate, né? A luta no combate ao racismo. É uma forma do povo falar através da poesia, né? A gente observa isso. A gente observa isso também no funk, porque o funk, de forma muito estereotipada, é analisado no Brasil, principalmente na questão de desconstrução, né? As pessoas tentam, de uma certa forma, desmerecer o trabalho do funk. Mas o funk, Sim. assim como o rap, são um porta-voz, né? É um porta-voz da periferia. Então, E é importante lembrar que isso foi feito com o samba lá atrás também, né, velho? Sim, sim. O samba, inclusive o samba era crime, né? Era lei. As pessoas que estivessem manifestando samba ou capoeira, essas pessoas eram perseguidas, né? Então, assim, de uma hora para outra, eu creio que foi no governo de Getúlio Vargas, o samba virou símbolo nacional, né? Então, assim, a musicalidade do negro, ela foi combatida durante muito tempo, principalmente por ser associada à espiritualidade que veio da África, né? Então, assim, existe um racismo também na questão religiosa, que aí coloca a musicalidade do negro como algo criminoso, perigoso, como algo com menos valor, né? E isso a gente vai ver hoje nos julgamentos das pessoas que tentam combater o funk, né? Também desmerecem o rap, mas tem que fazer uma análise sociológica para compreender o que isso traz de riqueza para a voz, principalmente a voz das pessoas que são menos favorecidas, né? A gente tem que entender que o rap é um porta-voz da periferia, assim como o funk é um porta-voz da periferia, assim como o samba é um porta-voz da periferia, só que existe uma apropriação cultural. Essa apropriação cultural, ela tira a voz da negritude, que está ali falando dela por ela mesma, para ela, e aí ela comercializa esse meio de comunicação, né? Isso é um problema que a gente viu no Brasil, viu nos Estados Unidos com o rock, com o blues, com o jazz. A gente vai entender. O rock é um exemplo clássico, né, velho? O cara tira Chuck Berry ali do protagonismo para colocar Elvis Presley. O cara cria a parada, bota um branco na fita para poder, né? Porque não conseguiam enxergar o negro liderando como protagonista da parada. Exatamente. E isso acontece também na música, né? Aqui no Brasil. Isso aconteceu no Brasil de várias formas. Então, quando você vai analisar na década de 90, o movimento negro já tinha uma força, né? E a gente tinha o Racionais, MCs, que naquela época, foi o grupo que mais vendeu CDs, né?
no final ali na década de 90. E eles tinham ali uma estrutura antimidiática, né? Eles tentavam combater a mídia de massa de toda forma. E muita crítica à televisão. Então, os Racionais tiveram uma força impactante na formação intelectual de uma juventude periférica de São aquilo Paulo. Foi foda, cara. Os caras no final dos anos 80, ali sem TV, e conseguir ficar conhecido no Brasil inteiro. Sim. Foi revolução total. Exatamente baseado em valores de comunidade, né? Nos valores do povo, que é aquela coisa de você vender para o seu irmão, de você colaborar, que é um entendimento afrocentrado, né? É uma forma de engajamento social que a gente herdou da África. E aí, logo que se percebeu esse impacto que o Racionais trouxe no rap, na música afro-brasileira, a mídia rapidamente deu um jeito de produzir o Gabriel Pensador. Né? O Gabriel Pensador veio na mídia para ser o substituto branco do Racionais. Então, durante muito tempo, foi produzida e valorizada a figura de Gabriel Pensador como um representante, um porta-voz de pessoas oprimidas, sendo que ele não tem essa ligação similar que o movimento do hip-hop, que o movimento do Racionais MCs tem com a comunidade. Né? Então, você vê com muita tranquilidade que foi produzido um ator para substituir essa imagem do povo negro. Então, a gente vai observar isso em todas as partes. Se você for analisar escolas de samba, você vai perceber a grande presença de artistas que estão substituindo a raiz de bateria, por exemplo, pessoas ali tradicionais da comunidade, exatamente porque tem essa vontade de embranquecer, né? É um embranquecimento da nossa militância, da nossa arte. Pô, uns dias para trás eu vi até um vídeo da Thaís Araújo que eu achei foda, ela enquadrando a Ivete, véio, perguntando pra Ivete por que a Margareth Menezes não é tão grande quanto você. É exatamente isso que você tá falando, né? A Ivete, a Claudinha Leite, né? Utiliza da parada, faz riqueza, faz fortuna, e a pessoa mesmo que produz ali na raiz é prejudicada. Exatamente. Então, assim, existe essa coisa. Não sei se você lembra também, aconteceu isso muito com o funk, né? O funk cresceu muito no final da década de 90, começo dos anos 2000, e rapidamente a mídia começou a colocar substitutos para ocupar esses lugares de protagonismo, né? Então, em todos os aspectos, inclusive, é muito interessante a gente compreender, vamos falar de esporte, né? A gente tem a militância de Muhammad Ali, lá nos Estados Unidos, que foi um grande boxeador, né? Um grande esportista, e ele já trazia ali todo um embate muito qualificado de combate ao racismo nos Estados Unidos. E ele era um dos maiores lutadores da época, né? E eu assisti um documentário muito interessante sobre isso, mas você vai observar que a história de Muhammad Ali, ele não somente questionou a estrutura racista que tinha ali nos Estados Unidos, como ele recusou de participar da guerra do Vietnã, né? E ele falou que ele não tinha problema nenhum com os jovens do Vietnã, que muito pelo contrário, qual que é o sentido dele? Lutar contra um país, sendo que o próprio país dele o rejeita, né? Então ele já tinha uma força muito grande de combate ao racismo. E ele, como ele estava ganhando esse impacto no combate ao racismo, rapidamente os Estados Unidos tentou criar um herói para substituir a visibilidade nele. E aí eles criaram a figura do Rock, né? Do Rock Balboa. Então, você vai observar que inventaram uma ficção lá para fazer com que o Rock fosse o maior lutador dos Estados Unidos, que é uma forma de amenizar o impacto que Muhammad Ali estava gerando. Então, a gente vai ver que o racismo estrutural está constantemente gerando esses embranquecimentos para fazer um equilíbrio ali, para tentar ofuscar a visibilidade, né? E da maneira mais covarde, né, cara? Vai ali na miúda, faz a parada de forma com que, tipo assim, a galera não consegue perceber na hora, né? Eles vão produzindo ali um outro branco,
o branco vai tendo ascensão e depois ali, quando, igual você mesmo disse, muito bem aí, quando menos se espera, assim, o branco já está contando a história do preto, né, velho? No lugar dele. Exatamente. E a gente não presta atenção. Isso velho, isso acontece em todos os setores, assim, que eu vejo, principalmente da arte, até escritores, né, velho? Você vê um cara igual o Laurentino ter mais visibilidade do que Carolina de Jesus, né? Tipo assim. Sim. Não, você quer ver um exemplo mais chocante? O exemplo mais chocante é a figura de Machado de Assis. Né? Sim. Machado de Assis foi colorido. Eles clarearam a figura de Machado de Assis. Pintaram o cara de branco na tora, né? E aí, assim, não sei se você lembra, teve uma comemoração da Caixa Econômica Federal e eles colocaram a figura de Machado de Assis branca. E aí o movimento negro criou uma resistência, criaram movimentos para representá-lo novamente com pele negra. Então, assim, o Machado de Assis é, de longe, um dos maiores escritores do Brasil, né? E foi desqualificada a sua figura, colocando como branco durante muito tempo. Então, tiveram pessoas que cresceram com essa ideia e morreram acreditando que Machado de Assis era branco. E, ao mesmo tempo, também, se a gente for analisar... Os caras dizem até com Jesus, velho. Nossa Senhora, tem a questão de Jesus ainda. Então, assim, essa ideia eu vejo muito isso quando a gente vai analisar o nosso povo, né? É muito difícil compreender um Jesus que viveu naquela época, naquela região, com a cutis branca e os olhos claros, né? O cabelo liso. Então, é uma coisa extremamente complexa. Então, é difícil a gente entender. A gente só vê nisso uma manifestação de branquitude. Então, a branquitude é uma força invisível e ela oprime os povos, né? A Europa, eu falo isso muito nas aulas, a Europa teve o poder de conhecer o mundo. Em todo canto que ela foi, ela destruiu. Não teve um lugar que a Europa pisou que ela não devastou, sabe? Então, assim, eles falam que o ser humano faz isso, mas todos os povos que a Europa visitou, a Europa devastou. Infelizmente, é uma coisa que a gente tem que valorizar, que a gente tem que falar, porque quem conta a história são os vencedores. Então, a Europa veio na América, ela dizimou os indígenas, ela dizimou culturas milenares, ela fez isso no Egito, ela foi no Egito, bebeu água pura da fonte cristalina, se apropriou de ciência, se apropriou de bens culturais,